A terra aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajuda, quem foge à terra natal. Em outro canto não para, só deixa o meu cariri no último pau de arara. A gente vê, observa esses animais, gado bovino, pastando. Aí a gente vê, examina o tamanho dessas plantas, não passa de 5 centímetros de altura. E é consequência de chuvas que se precipitaram aqui, até o cavalo veio saber de que se trata. É consequência das chuvas que se precipitaram aqui no dia 6, 7 e 8. E hoje nós já estamos a 15 do mês de fevereiro. Já faz mais de 8 dias que caiu chuva aqui. E a gente vê a infinidade de plantas que nasce. Plantas rasteiras, gramíneas, relva, que nasce quando chega a chuva por aqui. Então passou 6 meses sem chuva, nenhuma planta dessa estava aí. Então com qualquer chuvinha germinou a semente e nasceu uma infinidade de plantas. Essas plantas, em princípio, deveriam ser ração do gado, ou seja, pasto do gado, comer. E a gente viu ali o gado abocanhando a planta. A maioria não tem 2 centímetros de altura. Aí ele está comendo mais terra do que planta do animal. Mas quando a gente fala em infinidade de plantas que nasce aqui com qualquer chuvinha, e aqui não foi qualquer chuvinha, foi cerca de 70 milímetros durante os dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026. E se a gente disser que tem uma planta dessa aqui para cada centímetro quadrado, e a gente sabendo que 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados, isso seria o número de plantas que teria por metro quadrado aqui. 10.000 plantas por metro quadrado nasceu aqui. É algo extraordinário. A gente vê como a natureza preparou essas terras, que aqui é chamado de semiárido nordestino, preparou isso aqui, o clima, os elementos, para que as plantas nascessem aqui extraordinariamente com qualquer chuva. Até uma chuva de 10 milímetros aqui, se a terra estiver totalmente seca, vai germinar sementes. Mas a gente sabe também que essas plantas aqui, todas elas têm vida curta, de no máximo 180 dias. É a relva, a gramínea. Quer dizer que mesmo chovendo, estando com o solo úmido, essas plantas morrem com 180 dias no máximo, 180 dias de vida, elas desaparecem. Mesmo se o chão estivesse molhado, mas não está. O chão aqui só está molhado durante o período das chuvas. O solo úmido, que aqui dura no máximo 150 dias. O período chuvoso com solo úmido.
Enquanto essas plantas necessitam, toda planta necessita de água todo dia, também como os animais. Mas quando a gente vai para a área onde tem, vamos dizer, cactos, que é uma planta de grande porte, arbustos, árvores, no meio dessas espécies existe planta que consegue armazenar muita água no corpo durante o período das chuvas, como é o caso de um buzeiro, que armazena muita água nas raízes, para poder passar o tempo do verão seco, sem chuvas, enfolhado, verde, e podendo até se reproduzir em pleno verão seco. Então, cada espécie tem uma característica com relação ao ambiente. Mas a gente sabe que toda planta, todo animal escolhe um lugar para nascer de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. A gente sempre fala do que acontece quando o solo está úmido aqui, porque a gente sabe que pelo menos pode ter 200 dias por ano de solo seco, porque não tem chuva. Então aqui caiu 70 milímetros de chuva aí há 8 dias atrás. Significa que cada metro quadrado desse solo recebeu 70 litros de água. É um dilúvio. É como se fosse uma lâmina d'água de 7 centímetros. Só que a água do solo aqui desaparece de 3 a 3 centímetros e meio a 3 milímetros, de 3 a 3 milímetros e meio por dia, por conta das intempéries, intensidade de luz solar, ventos secos. No momento a umidade do ar aqui, por conta de estar nublado, está acima de 50%. Mas pode acontecer no verão aqui da umidade do ar chegar a 30%, que é uma situação de deserto. É quando há maior perda, maior fuga da água. A gente chama fuga, mas na realidade é fluidez. A água é um fluido de baixa viscosidade e grande massa específica. E ela procura ocupar qualquer recipiente, uma lei da física chamada de mecânica dos fluidos. Então a água tem essa característica, ela está sempre fluindo, que aqui a gente pode dizer que é fuga. Ou seja, por conta das intempéries, a água foge daqui de 3 milímetros a 3 milímetros e meio por dia, quer dizer que foge 3 litros e meio de água do solo por dia. Do solo, cada metro quadrado dessa terra perde de 3 a 3 litros e meio de água por dia, por metro quadrado, por dia. E a gente fala que as plantas precisam de água todos os dias. E a gente chega, por exemplo, aqui no cacto cardeiro ou mandacaru, que a gente vê que tem uma parte que está ficando cinzenta, porque ela esteve num determinado período sem tirar nenhum tipo de água para reabastecer, para se restaurar. Porque a planta tem no mínimo 65% de água no corpo. Quer dizer, 1 metro cúbico de massa vegetal tem pelo menos 600 litros de água. E a gente está se referindo à água doce, no estado líquido que cuja fonte é a chuva.
Quer dizer, se falta chuva, falta água no estado líquido ao alcance das plantas. Então, durante certo período do ano, eu diria que a maior parte do ano, esse cacto não consegue tirar a água do chão porque ela não existe no solo, porque não tem chuva. O que nós podemos dizer disso tudo, e certamente alguma lei da física anuncia essa regra, é que sem plantas não tem chuva e sem chuva não tem plantas. Aí alguém diz, onde é que você foi buscar isso? Nós começamos até falando que está, inclusive na Bíblia, que é um livro das religiões judaica cristã. No capítulo 2, versículo 5, do primeiro livro que se chama Gênesis, está escrito lá que para criar as plantas, Deus teve que criar as chuvas. Nós não vamos entrar no mérito se isso merece credibilidade ou não, mas quando se trata dessa regra, da relação que existe de dependência entre as plantas e a chuva, não tem o que se contrariar, não tem o que se discutir, é absolutamente lógico. Quem estuda botânica, ou quem estuda os elementos da natureza, tem essa certeza, porque inclusive nós temos testemunho que nos desertos não tem plantas porque também não tem chuva, e não tem chuva porque não tem planta. Porque a planta é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio do clima. Aqui a gente está vendo essa trilha por onde eu estou caminhando, onde o número de plantas é muito menor do que do lado. Porque aqui o animal vai passando e vai com os cascos ele vai tirando a semente. Então nasce menos plantas. E se a gente fizer uma pesquisa da umidade do solo aqui, onde tem as plantas com maior densidade, a umidade é muito mais alta do que aqui na trilha, onde não tem plantas. Para a gente ter uma ideia de quanto a planta é comprometida com o equilíbrio do clima. E nós falamos aqui que essas plantas surgiram agora há pelo menos 4 ou 5 dias, porque choveu aqui nos dias 6, 7 e 8, somando 70 milímetros. 3, 4 dias depois que o solo está úmido, começa a germinar as sementes. E a gente vê pelo tamanho das plantas que elas não têm mais do que 3 dias de vida. Já está tudo assim. Para se ter uma ideia do quanto a planta é envolvida com a umidade do solo. E ao mesmo tempo a planta fixa no seu lugar, não tem forma de locomoção, é diferente dos animais. Ela tem que receber todos os elementos da natureza no seu lugar. E se falta um elemento desse, ou ele está de forma degradada, ela vai morrer. Ela não vai receber os elementos na medida certa, e a gente diz que a planta escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com esses elementos, e ela vai morrer. Nós estamos vendo aqui que passou água corrente aqui. Aí alguém diz, é das chuvas? Certamente não. Nós estamos vendo aqui esse riacho, onde categoricamente mostra que passou água corrente aqui. Lá na frente a gente vê um filete de água. Na realidade a gente está vendo um tanque lá na frente. Um tanque onde se armazena água. Mas que água é essa? Aí a gente vai caminhando aqui, caminhando sobre essa vegetação verde, gramíneas, relva, até chegar num poço tubular. E a gente vê que isso aqui é uma baixada, um riacho. É um riacho, poderia ser um riacho,
A água escorre das partes altas para cá na época das chuvas. Aí teria água corrente no riacho. Então o homem cavou um poço tubular aqui, com 60 metros de profundidade, e botou uma bomba elétrica aí. Eu não estou vendo, tá aqui a energia, tá aqui a energia, o fio, o cabo que traz energia para ligar essa bomba que está dentro do cano, provavelmente na água submersa. Então cavou um poço aqui com 60 metros de profundidade, e a partir dos 10 metros de profundidade já encontrou água. Só que água é essa água subterrânea, é salgada. E nós somos seres vivos de água doce. Nós, que eu digo, somos os seres, estou me referindo aos seres vivos que moram fora do mar. Porque os seres vivos lá no mar são seres vivos de água salgada. E se alguém trouxer um ser vivo do mar para cá, ele morre. Mesmo estando com o chão molhado, chuva, ele não sobrevive. E se levar um ser vivo daqui para dentro do mar, mesmo sendo um ser vivo aquático, um peixe, por exemplo, aqui da lagoa, do rio, ele vai morrer. Então está comprovado que existem os seres vivos de água salgada nos oceanos e os seres vivos de água doce nas terras emersas, nos continentes. Então esse poço foi cavado aqui nessa baixada, porque o homem, na sua capacidade intelectual, entendeu que aqui teria água no lençol subterrâneo, porque toda a água da chuva que bate aqui todo ano, certamente uma grande parte dessa água vai se filtrar, criando ou mantendo os lençóis de água subterrânea. O homem cavou o poço, é abundante, mas essa água é salgada. Então onde ela bate, ela não nasce planta, porque a planta aqui é planta de água doce. E aqui onde ela está se precipitando era para ter plantas permanentemente, já que permanentemente está úmido, mas isso não acontece, porque nós somos seres vivos de água doce, comemos, bebemos, ou no caso do homem, comemos, bebemos e respiramos água doce no estado líquido. E aí a gente caminha mais um pouquinho aqui, para não se alongar muito nos nossos vídeos, porque vídeo grande dá trabalho de publicar na internet, mostrando que aqui nasceu 10 mil plantas por metro quadrado, na maior parte do ano, digo, na maior parte do terreno. E aí a gente caminha, e do outro lado dessa cerca, que aqui a gente chama de cercado, para criação de gado, a gente vê que houve aqui uma diferença no nascimento de plantas com relação aqui, esse outro lado. Por quê? Porque isso aqui foi desmatado recentemente, pelo menos há uns 6 meses, com a lâmina de trator. Então o homem botou a lâmina de trator aqui para arrancar as árvores, e para arrancar essas árvores, que estão com sua raiz até 2 metros de profundidade do chão, ele teve que usar um trator para arrancar. E ao arrancar a raiz da planta, ou arrancar a planta pela raiz, ele tirou também o solo. Então embaixo do solo não existe sementes. E se não existe sementes de plantas, a planta não vai nascer, não vai germinar, mesmo com chuva. E aqui foi o que a gente tá vendo, essas clareiras onde não tinha semente alguma. E a gente vê que é diferente a germinação das sementes ali para a germinação das sementes aqui. Porque aqui está há 200 anos, vamos dizer assim, desmatado, e já criou solo. E certamente na época não era usado o trator, a lâmina do trator, para fazer desmatamento. Era arrancado com ferramenta manual, chibanca ou chibanco. Cavava-se ao redor da planta, até chegar na raiz e ia cortando as raízes até que a árvore arriava.
era um outro tipo de desmatamento. Mas tudo isso a gente precisa explicar, porque como a gente disse, a planta é altamente comprometida com o equilíbrio do clima, a tal ponto que nos desertos praticamente não existe plantas. Raríssimo. Porque não tem água. Não tem água doce das chuvas. E a gente então vai prosseguir o nosso trabalho em outro vídeo, dizendo o seguinte: a chuva realmente foi criada para poder criar plantas na terra. Porque a chuva a água da chuva é o terceiro elemento da natureza. A tal ponto de que o clima de um lugar tem tudo a ver com a cobertura vegetal e vice-versa.